Você identificou alguns sinais de autismo no seu filho e já está buscando ajuda? Quando a gente começa a observar alguns atrasos no desenvolvimento, alguns sinais que a gente pensa que pode ou não ser autismo, a gente logo começa a ter dúvidas, medos e angústias, não é verdade? Eu recebo muitas mães que chegam para mim assim: Priscila, eu observei que meu filho está com atraso na fala, por exemplo. Acho que é autismo. O que eu devo fazer? E aí eu logo falo, primeira coisa, procurar um profissional que vai te ajudar nesse diagnóstico. Mas o mais importante é que você não se prenda ao diagnóstico. Antes mesmo de fechar o diagnóstico, você pode sim estimular muita coisa em casa. Porque se ele tem um atraso, independente do diagnóstico, ele precisa de estímulo para desenvolver, certo? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. A gente vai falar um pouco sobre os sinais de autismo que você pode estar observando aí no seu filho e como que você já pode começar a estimular enquanto espera para fechar o diagnóstico. Meu nome é Priscila Vidal, eu sou terapeuta ocupacional e ajudo mães a entenderem um pouco mais sobre o autismo e formas de estimular em casa o desenvolvimento da criança. No DSM-5, tem a classificação do transtorno do espectro autista em níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. E aí, aqui eu quero alertar um pouco mais para o nível 1 de suporte, onde os sinais são mais sutis, a criança tem uma certa funcionalidade, mas ela também tem muitas dificuldades que a gente acaba, às vezes, não identificando ou até classificando como preguiça, birra, e aí a gente deixa de dar os estímulos e atrasa o diagnóstico. Quanto mais precoce, quanto mais cedo você diagnosticar seu filho e ele começar as terapias, melhor para o desenvolvimento dele. Então vamos falar um pouco sobre esses sinais para você juntar tudo aí, perceber quais sinais que seu filho já apresenta para poder já estimular enquanto você espera o diagnóstico. Mas antes da gente falar sobre esses sinais, é importante você entender que cada criança é única. Então não vamos comparar uma criança, por mais que ela tem um transtorno do espectro autista e o amiguinho também tem, os sinais são diferentes? É o transtorno do espectro autista. As crianças não são todas iguais, né? O autismo não se apresenta da mesma forma em todas as crianças. Então não se compara, vamos focar no seu filho, vamos focar nessas características que eu vou trazer para você poder compreender e estimular cada um desses sinais mais comuns. Aqui eu não vou trazer todos, mas os mais comuns para você poder já auxiliar aí. Vamos começar por um clássico, o contato visual. Todo mundo sabe que dentro do autismo as crianças têm dificuldade de fazer contato visual. Então a mãe começa a observar que fala com a criança e a criança não olha para ela. A criança está sempre com o olhar perdido, né? E aí na hora de brincar, é aquela criança que você percebe que não está fazendo contato visual com o amiguinho. Muitas vezes a mãe percebe na foto. Algumas mães conseguem perceber até durante a amamentação, porque é aquela criança que não faz o contato visual enquanto está mamando. Então, é um sinal muito típico dentro do transtorno do espectro autista. Então, o que a gente pode fazer para auxiliar no desenvolvimento do contato visual? Então, sempre que você falar com seu filho, abaixe na altura dele e converse perto dele, tá? Tenta sempre trazer a atenção dele. Quando possível, tenta tocar no ombro dele para você limitar o espaço em volta, para ele não se perder olhando para todos os lados. Então você vem aqui, ó, limitando, dando um direcionamento. Você toca no ombro dele, abaixa na altura dele, toca no ombro dele e fica falando com ele enquanto segura o ombro dele. Não é segurar com força, tá? É um pequeno contato só para auxiliar o direcionamento desse campo visual dele. Uma outra coisa legal é você pegar algum objeto que ele tem interesse, que ele tá ali falando e você durante uma brincadeira, não é utilizar isso só para fazer o contato visual, mas durante uma brincadeira, digamos que esse seja um objeto que ele gosta, né? Você pode pegar e trazer até o seu rosto, a direção do seu rosto, para trazer também o olhar do seu filho. Se ele dá muito foco nesse objeto, você traz e conversando e brincando com ele, você vai trazer o contato dele para o seu rosto. Um jogo de bola, principalmente nessa direção do rosto, também vai auxiliar no direcionamento. Se possível, se tiver ajuda de uma outra pessoa,
A pessoa pode ficar por trás da criança para auxiliar, porque ela vai querer sair, vai querer pegar outras coisas. Então, ela pode ser um direcionador também da criança, enquanto uma outra pessoa dá estímulo de frente. Vamos brincar aí, né? O papai e a mamãe com o filho jogando bola, um fica atrás, outro fica na frente dando esse estímulo, para que ele possa realmente dar um foco maior nessa pessoa que está da frente. Um outro sinal clássico do autismo é a dificuldade de socialização. A criança tem, eu falo muito sobre criança, né? Então sempre trago esse exemplo de criança, mas o adulto também tem às vezes essa dificuldade de interagir com o outro, né? Então a criança você vê muito nítido numa brincadeira. A criança tem essa dificuldade de interagir com uma outra criança, com outro par da mesma idade. Tá? E até com outras pessoas. Às vezes você mesmo dentro de casa, você tenta interagir com seu filho e ele tem essa dificuldade, principalmente no brincar. Então, a gente precisa estimular essa interação. Essa mesma orientação que eu dei do jogo de bola anteriormente, você pode fazer aqui também com o objetivo de auxiliar nessa interação. Mas você pode escolher outros objetos de interesse do seu filho. Então, por exemplo, se ele gosta de carrinho, por que não jogar carrinho? E aí, aqui eu gosto muito de usar, dentro do consultório, eu sempre pergunto se a criança tem um interesse maior e muitas vezes, uma outra característica que a gente vai falar mais para frente é o hiperfoco. A criança com autismo costuma ter um hiperfoco. O mais comum é letras e números. Então, que tal você usar esse hiperfoco a seu favor? Em vez de deixar ele com o hiperfoco dele na parede, no cantinho dele, faz uma atividade, um jogo, umas cartinhas com as letras e números ou a imagem de hiperfoco dele, para que você possa fazer uma troca com ele. Né? Então você faz um jogo que ele precisa pegar essa carta com você. Não é só entregar para que ele fique ali com aquele estimulando o hiperfoco dele, mas você faz uma troca, faz uma interação e começa a fazer com que ele compreenda o dar, o receber, essa troca mesmo de um brinquedo, através de um jogo. Então, essa atividade, utilizando o hiperfoco dele de forma moderada, pode auxiliar também nessa interação, tá bom? E o jogo de bola, de carrinho. Outra forma de você estimular, né, essa interação é com bonecos. Então, pode ser o super-herói, pode ser a boneca. O que seu filho gosta? Um bichinho de pelúcia, qualquer coisa que seu filho já tem esse interesse, fica muito mais fácil. E aí você faz como se fosse um teatrinho. Por quê? Muitas vezes a criança tem essa dificuldade de interação, isso acontece até com mais velhos, tá? Não tão novinho. Porque eles começam a perceber que eles não têm, não conseguem conversar, não conseguem falar, eles não sabem como se comportar diante do outro. Então, quando você faz essa brincadeira com ele, com bonecos, uma simulação de uma conversa, oi, tudo bom? Boa tarde, qual o seu nome? A criança ela vai começar a aprender, vai saber como fazer quando encontrar um amiguinho novo, por exemplo. Então, porque às vezes é mais fácil se esconder, digamos assim, do que enfrentar isso. Eu não sei o que fazer. Você concorda? Sabe, imagina você numa situação dessa. Então, se eu não sei o que fazer, eu prefiro me isolar aqui e vou ficar no meu ambiente seguro, né, e confortável. E aí você vai como se fosse ensinando o seu filho como chegar nas outras crianças. O que você vai falar, até nos adultos, né? O que você vai falar, como que você vai se portar através desse teatrinho de bonecos de interesse dele. Uma outra característica bem comum que as mães trazem para o consultório, acredito até que para fono deve ser mais frequente, é a questão da audição. Ah, meu filho não escuta. E aí a primeira coisa é descartar se ele tem ou não uma perda auditiva. A gente precisa investigar isso primeiro, para depois a gente colocar dentro do transtorno do espectro autismo uma possibilidade. Porque se ele tem uma perda auditiva, já justifica, né? E dentro do transtorno do espectro autista, não é uma perda auditiva, é que a criança realmente não responde a esses estímulos que você dá quando você chama, quando você fala, né? E parece que a gente fala assim, tem mãe que fala assim, ah, parece que eu tô falando sozinha, né? E a criança não interage, não responde. Muitas vezes essa criança não conecta com a sua voz, ela realmente não consegue prestar atenção na sua voz, ou porque ela está distraída com outra coisa. Então, nesses casos, tenta sempre se aproximar para falar, mesmo que você vai chamar a criança, tenta se aproximar. Quanto mais distante, mais difícil dela conectar com a sua voz. Então, tenta se aproximar
para chamar pelo nome, para falar qualquer coisa, né? Esse é o primeiro passo. Evite de, digamos, disputar com algum outro estímulo sonoro. Por exemplo, se a criança está vendo um programa de televisão, né, ou está no celular com um áudio alto, às vezes nem precisa estar tão alto, mas ela está conectada com aquele estímulo. Ela também não vai se conectar com a sua voz, tá? Uma outra coisa muito importante, como já falei, você vai abaixar, vai tocar, vai tentar ir conectando a sua voz. Mas o que eu quero alertar, por favor, se a criança está interagindo com algum objeto, né, que ela está explorando aquele objeto, ela está concentrada ali e você está vendo que ela está brincando. Observa primeiro se ela está brincando de forma funcional, porque muitas vezes a gente acaba atrapalhando esse momento. A criança ela está conectada com aquele brinquedo, ela está explorando, às vezes não está fazendo exatamente da forma correta, mas se ela está explorando, ela está desenvolvendo aquela relação com aquele brinquedo, aquele objeto. E a gente tem mania de ficar chamando atenção. A gente tem mania de tentar trazer a criança para perto da gente o tempo todo para ficar atenta a gente. Mas a gente tem que saber a hora certa de estimular. Então, se você observar que a criança está nesse momento ali de conexão, né? Se ela está com movimentos repetitivos a longo prazo, já está ali fazendo há muito tempo, tudo bem, você chega, dá um toque nela e fala, para você chamar a atenção dela, de novo, conectar com a tua voz. Agora, se ela está ali explorando realmente, segura um pouquinho, aguarda um tempo, se aproxima e fala de novo, chama de novo o nome da criança. Então, você vai aproximando, puxando, como se fosse puxando a atenção dela para você. Mas vamos ter aí, né, um bom senso de saber a hora de fazer isso, em vez de ficar o tempo todo dando estímulo. Que esse é um outro ponto. Usar palavras-chave, o discurso mais sucinto possível, mais simples, objetivo, para que a criança compreenda, principalmente com essas palavras-chave. Às vezes você muda um pouco o tom da sua voz, porque isso é importante. Em vez da gente ficar só falando, só para estar em interação com a criança. Né? Um excesso de estímulo, a criança pode acabar afastando mais ainda do que se conectando à sua voz, combinado? E agora vamos falar de mais uma característica comum no autismo e essa deixa as mães de cabelo em pé, é um infarto por minuto. Aquela criança que não tem noção de perigo. Então ela escala tudo que vê pela frente, o armário, ela pula de qualquer altura, ela não tem noção nenhuma do perigo. Né? E aí a mãe fica ali, ó, com o coração na mão. Ai, meu Deus, ele vai se machucar. É comum, né? Isso pode ter, tá? Tudo isso é um sinal possível, né? A gente não tá aqui para fechar diagnóstico de ninguém. Eu não tô falando nada para você ficar, ai, meu Deus, agora eu tenho certeza que é. Quem vai te dar o diagnóstico vai ser o médico que você confia, que você vai procurar. Mas esse sinal é muito comum no autismo e tem a ver com o que a gente chama de sistema proprioceptivo. Pode ser, né? Ter relação com o sistema proprioceptivo. Essa criança, ela é uma exploradora, ela busca estímulos o tempo todo para o próprio corpo. Então, ela precisa desses estímulos. Não adianta você virar e falar, não faz isso, isso é perigoso. A criança não vai compreender, ela não vai ter essa compreensão e ela não vai deixar de fazer. Ela está buscando esses estímulos. Então, qual a orientação que eu te dou para você já ir estimulando e diminuir esse risco? É você auxiliar que ela receba esses estímulos de forma segura. Então, por exemplo, se é uma criança que está sempre buscando subir nos objetos e se joga de qualquer jeito, que tal ensinar como ela deve pular? Né? Ajudar com que ela aprenda a pular, que ela consiga construir uma consciência melhor do próprio corpo, vai auxiliar nessa segurança dela. Porque, como eu te falei, você não vai conseguir proibir essa criança de fazer. Não adianta você, então vou tirar tudo de dentro de casa. Não vai, mesmo que a criança não tenha nada, ela vai achar um jeito. Ela vai achar um jeito e você vai sair de casa. É muito comum você ver essas crianças, às vezes, subindo em corrimão da rua. Você vai dar uma volta na rua, vai para o banco e a criança vai subir no corrimão da rampa. Então, é uma criança que ela está sempre buscando esses estímulos. Outra orientação importante aqui, para você estimular o seu filho, né, o aspecto proprioceptivo,
e todos os outros aspectos, né, o próprio receptivo está falando por causa desse sinal, mas é ir para parquinho. Gente, eu sou apaixonada por parquinho. O parquinho, ele oferece muito estímulo para a criança. Então, da mesma forma, você vai para o parquinho, meu Deus do céu, Priscila, você não sabe o que você está falando. É loucura levar meu filho para o parquinho, porque ele se joga lá de cima. Então, você vai ensinar como ele vai explorar de forma mais segura esse parquinho, dando o estímulo que ele precisa. Subindo pelo escorregador, é errado. Eu sei que muita gente acha que é errado, mas é bom, auxilia nesse sistema proprioceptivo da criança, nessa consciência do corpo da criança, né? Outro sistema muito importante que também vai ajudar é o sistema vestibular. Então, o balanço, como que ele vai conseguir a forma de parar, a forma de se movimentar, né? A forma de descer, a forma de subir do balanço, como se segurar no balanço. Isso tudo vai trazer estímulos para o corpo dele. Você vai auxiliar que ele aprenda a fazer de forma segura para que ele receba esses estímulos necessários para ele se arriscar menos. Então, não é proibindo, tá? E não é tirando tudo de casa. É dando os estímulos necessários de forma segura para que ele consiga receber todo esse estímulo que ele precisa, que ele está buscando ali para o corpo dele. E uma outra queixa muito comum que as mães trazem para mim é sobre o brincar, né? O brincar é funcional, né? O brincar é uma ocupação da criança. Então, o brincar é super importante no desenvolvimento da criança. E as mães acabam observando que a criança não brinca de forma adequada, funcional, pega o brinquedo e quebra, não sabe o que fazer com o brinquedo, né? Então, assim, tudo isso são sinais de que a criança tem uma dificuldade no brincar. E aí, o que você precisa fazer? Ensinar a brincar. Por mais que a gente pense que assim, o brincar é natural, né, e tudo pode se tornar uma brincadeira, né, um estímulo, uma atividade, só que você precisa às vezes direcionar, porque a criança não sabe. Quando ela recebe o carrinho pela primeira vez, por exemplo, ela não sabe o que aquilo é um carrinho. Pode não saber, né? A gente pensa assim, não, claro que sabe. Mas às vezes, e aí, como é que eu brinco? Por outros motivos, dentro do transtorno do espectro autista, a criança, ela pode brincar com a rodinha, né? Você já deve ter visto isso, é clássico a criança ficar ali mexendo na rodinha. Isso tem também um vínculo com o sistema vestibular que eu já falei. E aí você pode auxiliar que ela brinque de forma mais funcional. Mas eu vou tirar da mão dela e brincar? Não. Você vai arrumar um outro semelhante, um brinquedo semelhante, ou que eles se conectem, e você vai brincar ao lado dele, chamando a atenção dele para ele modelar, para ele repetir a sua ação. Então ele vai aprender a brincar com alguns brinquedos imitando você. E nesse ponto é interessante porque a gente acaba observando que a criança muitas vezes, pode ser que aconteça, depois você me conta. Você bota um monte de brinquedo, tem lá o Fisher Price, né, que é um brinquedo assim lúdico e brilhoso e tudo, muito bonito. E aí a criança vai e pega a colher de pau. Tem até um vídeo, eu acho, no YouTube sobre isso, né? Alguém dando um brinquedo e um objeto para a criança, e a criança sempre escolhe esse objeto que a mãe, o pai utiliza. E ela larga o brinquedo. Ela vai escolher sempre dessa forma. Por quê? Ela quer repetir o que você está fazendo, ela está te imitando. Então, ela não vê você brincando, ela vê você com a colher de pau fazendo comida. Ela vê você mexendo na sua panela. Ela vê você mexendo no potinho plástico. Pote plástico, então aquele armário de pote plástico, a criança ama aquilo ali. Não é verdade? Por quê? Porque ela vê você fazendo e ela tá te imitando. Então, se você senta e brinca com o brinquedo dela, ela vai te imitar também, dando mais funcionalidade para esse brinquedo. Então, o brincar pode sim precisar de ajuda para aprender a brincar. A criança precisa dessa ajuda para aprender a brincar. Mas não é tirar da mão dela, não é forçar, não é assim que se brinca, é assim. Não, você não vai fazer dessa forma. Você vai brincar ali no seu lado e vai observando que ela vai interagindo, ela vai começar a olhar, né? Deixa eu ver como é que é. E vai se interessar, a curiosidade, e vai reproduzindo aos poucos. Então, você precisa sim mostrar ao seu filho como brincar. E também, tá? Permita que ele use a sua panela, senta com ele também e faça uma simulação ali, brinca também. Além de você ensinar seu filho a brincar com os brinquedos dele,
Que tal também ensinar ele a brincar com o que não é brinquedo? Né? A gente sempre brincou de comidinha, de panelinha. Que tal botar uma colher e uma panela para ele brincar? Isso vai ajudar lá na frente também, tá? Então, permita que ele vá dando função não só para os brinquedos, mas também para os outros objetos do dia a dia da sua casa. Como prometi, vamos falar um pouco mais sobre o hiperfoco. O hiperfoco é quando a criança tem esse foco, essa atenção em apenas uma coisa. Então, a criança ela não pode ver letra, porque ela fica ali, ó, e presta atenção naquilo ali só com letra. Outros estímulos ela não dá tanta atenção, mas letra ela para tudo para ficar olhando letra. Letras e números é o hiperfoco mais comum, mas podem ter outros, né? Carrinho, tem hiperfoco, a criança às vezes tem hiperfoco em assuntos. Adulto então é muito mais variado, né? Esses hiperfocos, sobre o sistema solar, e aí só fala sobre aquilo, só fala sobre aquilo. A criança ela só brinca com aquilo. Personagens, né? Tem criança que tem hiperfoco em personagens, tem criança que tem hiperfoco com cores. Então, o hiperfoco é variado, o motivo, o tema, mas a forma da criança interagir com aquele hiperfoco é muito característico do autismo. A criança vê alguma coisa e pronto. Não adianta nenhum estímulo em volta, porque se ele vê o hiperfoco dele, ele vai parar naquilo ali. E o que é importante você saber sobre o hiperfoco, se seu filho está nesse hiperfoco? É importante você saber que não é para proibir. Você não tem necessidade de proibir. Ah, não, eu não posso mais, eu tenho que tirar todas as letras de casa, eu tenho que tirar todos os números de casa. Não é dessa forma. Mas também a gente tem que ter um equilíbrio de não ficar estimulando, não ficar incentivando. Por exemplo, quando a criança gosta muito de letra, os pais acabam incentivando que ele explore mais a letra. A criança começa a ler muito cedo e os pais acham aquilo interessante, bonitinho, e acaba, de certa forma, estimulando que a criança fique lendo e escrevendo. Qual é o problema disso? É que você está como se fosse alimentando esse hiperfoco e deixando de dar estímulos em outros pontos importantes. É como se a criança fosse avançando na leitura, por exemplo, mas não conseguisse interagir. E daqui a pouco ela vai brincar com uma criança, ela vai tentar interagir com uma criança, só que ela só vai querer falar daquele tema do hiperfoco dela. E as outras crianças às vezes não se interessam. Então ela vai, quanto mais você estimular o hiperfoco, deixando de estimular os outros aspectos, outros assuntos, de outras formas, maior a dificuldade que seu filho vai ter para interagir com outras pessoas, porque ele vai querer falar só daquilo ali, porque é um assunto que ele domina, se sente seguro de falar. Então a gente precisa achar esse equilíbrio, né? Você não vai proibir, mas também não vai estimular, mas utilizar o hiperfoco a seu favor. Então, como que você vai utilizar o hiperfoco a seu favor? Como eu já falei na outra opção aqui, né? no outro sinal. Você pode pegar esse hiperfoco e fazer um jogo dentro do que você quer estimular. Então, por exemplo, eu quero estimular a parte corporal do meu filho, o movimento, né, uma coordenação motora ampla. Eu posso montar, por exemplo, um circuito. Esse é o meu objetivo, a coordenação motora ampla. Então, vou montar um circuito que tenha letras ali no meio, que é o hiperfoco dele. Então, eu trago o hiperfoco como estímulo para que ele faça o que eu desejo que ele faça, dentro dessa outra habilidade que ele precisa adquirir, né? Dentro desse objetivo que eu tenho de estimular. Tá bom? Ficou claro? É um pouquinho confuso aí de você encontrar esse equilíbrio, mas eu sei que aos poucos você vai encontrar para que você use o hiperfoco ao seu favor, sem deixar que seu filho tenha atenção só nisso. Vamos mostrar um pouco mais de interesse. Também uma outra forma é você pegar, por exemplo, o hiperfoco em algum personagem. Né? Por exemplo, a Peppa Pig. Meu filho tem hiperfoco na Peppa Pig. E aí você pega a Peppa Pig, mas você pega também o Sonic, mas não tem nada a ver, não tem problema, mas você pode fazer com figurinha, pode fazer com bonecos, e aí eles vão interagir, e aí eles vão se juntar. A Peppa Pig, que é de conforto, que é o hiperfoco dele, tá ali, mas o Sonic chega e interage ali, aí você estimula essa interação, né, para que ele saiba como conversar, já falei sobre isso, né, como conversar quando encontrar um amiguinho. E aí você está trazendo um objetivo utilizando o hiperfoco de forma equilibrada. Um outro sinal muito comum e que tem sido um dos motivos que mais chamam a atenção
dos responsáveis para buscar ajuda é o atraso na fala. Só que a gente pensa em atraso na fala e pensa logo em fono. Com certeza tem muito mais, uma relação muito maior com a fono. Só que a gente não pode pensar só na fala em si, a gente tem que pensar na comunicação. Quando você buscar esses profissionais, provavelmente eles vão querer saber um pouco mais sobre esse atraso. Porque será que ele não fala nada, ele fala palavras soltas, nunca se comunicou, ele fala com ecolalia, que eu vou falar depois mais detalhado sobre isso, que é uma repetição da fala de alguém, ou seja, que não dá função a essa fala, ele se comunica apontando. E aí, qual é o ponto? Como que essa criança está na comunicação, não só na fala? Como é que está na comunicação? Ele demonstra de alguma forma as vontades? Ele compreende o que você fala? Então, tudo isso tem a ver com essa comunicação que envolve fala. Né? Então, só que a gente observa muito mais pela fala, né? Que você fica esperando que a criança fale. Então, como que você vai estimular? É o mais básico para estimular e às vezes a gente acaba na correria do dia a dia não conseguindo estimular da forma adequada, né, a fala da criança e a comunicação, porque eu costumo falar sempre isso para as mães, que a gente, por excesso de amor, muitas vezes a gente acaba não deixando a criança chegar na necessidade de pedir. Nem só pelo excesso de amor, né? Às vezes na correria do dia a dia. Você tá lá fazendo 500 coisas ao mesmo tempo e você sabe que seu filho tá querendo... Ah, tá na hora dele comer. Você já dá comida antes dele pedir. Tá na hora dele... Eu tenho certeza que ele precisa beber água, tá com sede. Você dá a água antes de pedir. Então a gente acaba, para ir tudo mais rápido, a gente acaba fazendo muita coisa sem esperar a resposta da criança, sem esperar estimular essa comunicação da criança, dela demonstrar, e até mesmo de vezes de sentir as necessidades e os desejos. Então comunique, espere, né, ensine trazendo palavras-chave com o objeto. Então, por exemplo, se você vai dar a água ao seu filho, você traz a água e fala a água, né? Ah, filho, toma água aqui, porque a gente às vezes vai falando assim, né? Ah, toma água aqui, porque você tem que beber água, não sei o que, sei o que lá. É muito estímulo, a criança não pegou. Então, lá nos 2 anos, ela começa a formar frase. Quero água, né? Me dá água. Só que antes ela tem que aprender a falar água, só água. Então, traz a água e fala a palavra-chave, água. Sempre tentando movimentar na altura, mais uma vez, na altura da criança, para ela poder ver o seu rosto, o movimento da sua boca. Né? Então, fala bem devagar, né? Água. E traga esse objeto para poder fazer a conexão, né? Um copo com água, né? Ou comida, você já traz a comida e fala aquela palavra-chave. E você vai estimulando com que ele compreenda o significado da palavra e aprenda a utilizar. E quando você fala, ele vai imitar o movimento da sua boca para ele aprender a falar. Então, como eu falei, antes é a comunicação, antes da fala. Né? Sobre a fala em si, as fonos vão poder fazer orientações muito melhores. Mas a gente precisa trabalhar toda essa comunicação antes dele chegar no processo da fala. Nessa compreensão dos significados, do uso, né, do significado, de como expressar os próprios desejos, né? Sentir a sede para pedir a água, saber que pedir água é uma solução para aquele incômodo que ele está sentindo. Então ele tem que dar esse significado. Então você precisa auxiliar de forma clara, objetiva, né, mostrando a ele aquele objeto que vai solucionar aquilo ali e deixar ele sentir, tá? Para você fazer essa associação. E agora a gente vai falar sobre a ecolalia, né, que tem a ver com a fala, mas é uma fala muitas vezes não funcional. O que seria isso? A criança ela consegue, às vezes, até uma frase, utilizar uma frase, falar uma frase inteira, mas não se encaixa naquele momento, não se encaixa numa comunicação, ela não consegue comunicar, ela não consegue trazer uma conversa, fazer uma conversa, porque ela fica reproduzindo aquela fala. É muito comum a gente observar em crianças que assistem muito o mesmo desenho. Então, por exemplo, a criança ela começa a reproduzir uma fala que você vai ver ali naquele episódio do desenho, ela reproduz igualzinho, com a mesma entonação daquele personagem. Às vezes até com a gente mesmo, mas eu tô falando assim que fica mais fácil você enxergar de fora. Quando você vê o desenho, você consegue enxergar melhor. Mas
a gente consegue observar exatamente a entonação. Você consegue observar que a criança está falando ali igual alguém, porque ela muda, não é uma entonação dela, ela está com uma entonação diferenciada para aquele momento. E aí você presta atenção, é daquele momento do desenho tal. Ah, foi aquela coisa que eu falei. Às vezes a gente fica dando o mesmo estímulo para a criança. Deixa eu pensar aqui. Você quer comer? Você quer comer, filho? Você quer comer? Aí daqui a pouco tá a criança. Você quer comer? Você quer comer? Você quer comer? Porque a gente fala aquela mesma frase várias vezes, ele pega aquilo ali e vai fazendo essa reprodução, né, repetidas vezes, e às vezes ele emenda um no outro. Você quer comer? Você quer comer? Você quer comer? Não é uma frase e ele espera a sua resposta. Você está vendo que ele está falando ali sem encaixar na conversa. E aí, outra forma de você observar essa ecolalia é quando a criança muitas vezes não apresenta nem expressão facial. Ela não faz, porque quando é de desenho, então isso é muito nítido. Porque o desenho, ele não tem expressão facial, não é igual a gente faz movimento da boca. Né? Eu tinha um paciente que, quando ele começou a falar com muito atraso, ele não tinha, o movimento do rosto dele não tinha enquanto ele falava. O rosto dele ficava firme, ele falava todo assim, ó, ele não tinha muito movimento. E aí eu fui ver que era um uso excessivo de tela. Ele assistia um mesmo desenho muitas vezes, por mais que fosse episódio diferente, mas era o mesmo desenho, e o desenho não tinha expressão facial, porque não tem. O movimento do desenho não é igual ao nosso, né? Que faz toda essa articulação. Então, ele fazia a fala e sem essa expressão, ele ficava assim, ó, falando assim. Então, é muito nítido também a gente conseguir observar esse tipo de fala em criança com ecolalia, nessa reprodução sem essa expressão facial, porque ela não consegue nem compreender o que ela está falando. Né? Então, muito menos reproduzir na face dela o sentimento em relação àquela frase, por exemplo. Entendeu? Então, o que a gente pode fazer com essa ecolalia? Não adianta você proibir, não adianta falar para, né? Tá ali. Então, você pode aumentar o repertório de fala dessa criança e dar função ao que ela está falando. Então, se ela fala alguma coisa que você consegue apresentar, mostrar para ela a função daquela frase, aquilo vai começar a fazer um sentido na cabeça dela, porque ela está só reproduzindo. E quanto mais repertório ela tiver, né, quanto você vai observar essa ecolalia diminuindo, quanto mais ela aprender a falar. Você acaba observando essa diminuição da ecolalia no que ela consegue interagir, fazer uma conversa. Mas às vezes ela não tem um repertório, ela tem um baixo repertório, então ela acaba recorrendo à ecolalia como uma forma de comunicação. Então vamos para o próximo? E agora a gente vai falar sobre alterações sensoriais. Aí já tem muito mais a ver com a TO, né? As alterações sensoriais, a tal da integração sensorial, que provavelmente você já ouviu falar. Se você já está entrando nesse mundo aí do autismo, você já deve ter ouvido falar sobre a integração sensorial, e que essas disfunções de integração sensorial ou transtorno do processamento sensorial são características muito comuns no autismo. Então, é aquela criança que muita gente bota como birra. Nossa, mas faz uma birra, né? A criança do nada começa se joga no chão, tapa o ouvido, e aí a gente acaba realmente botando nesse pacotinho da birra. E que muitas vezes pode ser uma questão sensorial, uma hipersensibilidade a algum estímulo. Por exemplo, é muito comum no autismo a hipersensibilidade auditiva. Então passa um barulho mais alto de moto, a criança, às vezes, que a gente chama de desregula, né? Ela fica ali alterada devido àquele estímulo. Só que a gente tem 7 aspectos sensoriais. Então tem o que mais conhecido, né? Olfato, paladar, visão, audição, tato, né? Que são os conhecidos. E a gente tem o proprioceptivo e o vestibular. Vou deixar esse assunto mais detalhado para um outro vídeo, para não ficar aqui tão longo. Só que todos esses sistemas sensoriais, né, e agora a gente está estudando também a parte da interocepção, que é essa sensação interna do corpo, todos esses sistemas podem ter alterações, né, a forma como a criança recebe, a forma como ela processa esses estímulos, e por ela não conseguir fazer isso da forma, digamos, adequada, ela acaba desregulando. Então, quando vem um estímulo que ela não está preparada, ela acaba ficando
alterando o comportamento porque ela não sabe lidar com aquele estímulo. Um exemplo que é muito comum: a criança não gosta de ir na praia, bota o pé na praia, na areia da praia, e ela chega o pezinho subir assim, né? Se você vai segurando, se ela sai correndo, ela levanta o pezinho, né? Ou então a criança faz o pezinho mais de garra. E aí você vai observar sinais da criança diante desses estímulos, por exemplo, nesse caso, o estímulo tátil, né? Só que dentro de todos esses estímulos, você acaba observando essa possível hipersensibilidade. A gente também pode ter a hipossensibilidade, que podem acabar alterando o comportamento da criança. Então, dentro desse aspecto, o que é importante você fazer? Primeiro de tudo, observar. Observar o que está causando essa mudança, você vê essa mudança de comportamento repentina no seu filho, aí você para e pensa, nossa, é sempre que uma moto passa. Opa, pode ser uma hipersensibilidade auditiva. Ah, é sempre que eu coloco alguma coisa na comida. Na comida é muito comum você ver alterações sensoriais na hora da alimentação. Então, ele não aceita uma comida mais molinha, mais dura. Opa, pode ter alguma questão sensorial aí também. Então, o que você precisa fazer? Observar o que está desencadeando esse comportamento. Porque você bota aquela comida no prato e a criança, não quero, e começa, né, dar alguns sinais ali de um comportamento ali negativo. Porque ela não quer aquilo ali e ela pode regular só em ver aquele alimento, né? Então, um exemplo, ou na escola bota massinha e ela se joga no chão, porque pode ser tátil também, nessa questão dele ter essa dificuldade tátil. Então a gente tem várias formas de observar essa questão sensorial. Então a gente precisa primeiro descobrir o que está desencadeando essa mudança de comportamento para chegar a um ponto do que a gente chama de desregulação. E diante disso é você tomar os cuidados. Claro, primeiro, né, se você identificou, quando você fechar o diagnóstico, provavelmente o médico vai encaminhar para o terapeuta ocupacional. Isso é tema de um outro vídeo, que a gente já vai botar aqui para vocês. Então, quando você buscar esse terapeuta ocupacional, você vai entender um pouco mais e vai trabalhar em cima das questões sensoriais, dos aspectos sensoriais, de forma adequada. Mas em casa, o que você já pode começar a fazer é prevenir, né? E não forçar, porque muitas vezes fala assim, é frescura, é só colocar, ele tem medo de areia da praia? Joga ele lá que ele vai se virar. Não é assim, é incômodo demais para a criança, você só vai piorar a questão da criança, do comportamento. Então você precisa prevenir e ofertar os estímulos de forma respeitosa. Nesse exemplo da praia, né, a gente pode colocar uma canga, levar a criança no colo até a canga, se você observar que ela está confortável e segura. Se você observar que nem assim ela está bem, não faça, tá? Mas você traz ali um espaço de segurança para ela, que ela não está em contato direto com a areia, mas ela está olhando a areia em volta. E aos poucos, de acordo com o interesse dela, do que ela for processando aquela informação, ela vai colocar um dedinho, ela pega uma colherzinha, né? Ela começa a brincar de longe, mas sem colocar o corpo na areia. E aí ela vai interagindo com aquele estímulo de acordo com o tempo que ela for processando essa informação. Mas nunca pega a mão da criança e enfia na areia, joga a criança na areia. Isso nunca faça, tá? Ela não vai aprender dessa forma. E o melhor profissional, ou melhor, né? O profissional que é capacitado para trabalhar isso é o terapeuta ocupacional com a formação em integração sensorial. E vamos aqui para o último sinal que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo, né? Os sinais mais comuns de você encontrar no transtorno do espectro autista. Esse daqui é outro que preocupa muitas mães, a seletividade alimentar. Mãe quer sempre que o filho coma, né, que use o agasalho. Então você imagina o desespero que é, né? Eu imagino para vocês quando o filho não come. Ele está cada vez mais restrito, a criança não quer comer mais nada. E aí a criança com seletividade alimentar, ela acaba tendo uma alimentação muito restrita, com os mesmos alimentos, muitas vezes tem que ser feito da mesma forma, tem que ser da mesma marca,
você vai vendo características muito mais rígidas cada vez mais e uma rotina alimentar muito estruturada e muito limitada. Então, por exemplo, meu filho só come arroz. E aí você tem que dar arroz puro no almoço, arroz puro na janta. Se eu colocar feijão, ele já joga o prato longe. Então, são características que fazem você identificar essa possível seletividade alimentar. E essa seletividade alimentar, na maioria das vezes, tem vínculo com esse sistema, essa questão sensorial que eu falei anteriormente. Muitas vezes a criança não consegue lidar com algumas texturas, mas também porque ela não consegue manter o corpo sentado para comer, ela não consegue sentir o cheiro de certos alimentos. Então, tudo isso pode desencadear a seletividade alimentar. Como também pode ser por questões orofaciais, não consegue movimentar, não consegue ter consciência desse movimento da boca para mastigação. Já peguei caso que, no final das contas, era uma questão dentária, a gente precisou fazer um trabalho em parceria com o odonto, porque a criança tinha uma sensibilidade no dente por inúmeros motivos, que o odonto poderia explicar melhor, mas que aquilo ali dificultava essa mastigação e a criança foi, como uma forma de proteção, restringindo cada vez mais os alimentos que ela consumia, de uma forma que ela só consumia os alimentos que ela sentia segurança de que não ia doer o dente. Então, assim, são vários motivos que podem trazer a questão da seletividade alimentar, mas que a seletividade alimentar é uma característica bastante comum no transtorno do espectro autista. E aí, o que a gente pode fazer, dentro dessas orientações, dentro da sua casa, dentro da sua rotina, o que é possível fazer para diminuir essa seletividade, ou diminuir a possibilidade de uma seletividade alimentar? Primeiro de tudo que você precisa aprender, botar na cabeça, escrever assim na geladeira, não forçar. Porque não é também aquela questão de, é só você experimenta, enfia, frescura danada. Quando ele experimentar, ele vai gostar, porque é docinho. E aí? Mas não é pelo docinho. Entendeu? Às vezes a textura está incomodando. Ou então, deixa com fome. Na hora que tiver fome, vai comer qualquer coisa. Você já deve ter escutado isso também. Se seu filho tem seletividade alimentar, você possivelmente já escutou isso. E não é, ele não está fazendo isso porque ele não está com fome. Tá? Ele faz isso porque ele não se sente confortável diante de alguns alimentos. Então a gente precisa realmente entender o que está causando essa seletividade alimentar, e aí os profissionais vão poder te ajudar, e tem fono, tem TO, tem a nutrição, que a gente acaba pedindo muita ajuda para o nutricionista, trabalhando junto, mas nesse momento, antes do diagnóstico, antes dos encaminhamentos, você já pode começar a tornar os momentos de alimentação mais agradáveis para essa criança. Então, sem ser forçando ela a comer o que ela não quer, identificando o que está gerando esse incômodo e trazendo conforto e um ambiente seguro, confortável e principalmente respeitoso. Isso vai ajudar muito lá na frente quando a gente começar o tratamento. Porque muitas vezes a gente, quando recebe a criança já está traumatizada, não só pelo que desencadeou a seletividade alimentar nela, mas também porque ela acabou tendo que enfrentar muitas coisas em todos os seus momentos, todas as suas refeições, por pessoas que não compreendiam essa seletividade, fazendo ela ter que encarar ali situações muito incômodas, alimentos que geravam desconforto para ela. Então, você precisa trazer isso de forma segura para ela, respeitosa. Então, momento de comer em família, não precisa botar tudo no prato da criança, respeite que ele bote o que se sente seguro em comer. Não necessariamente a gente tem que colocar tudo no prato da criança, vai deixando que aquele ambiente, aquele prato, aquele espaço do prato é o ambiente seguro, é o local seguro da criança. E com isso, essa alimentação vai se tornando menos, digamos, traumática para ela, para a gente poder lá na frente ir trabalhando de uma forma mais tranquila, que ela aceite novos alimentos. Então esses são alguns dos sinais mais comuns que fazem os pais perceberem, desconfiarem e buscar ajuda de profissional para fechar o diagnóstico do autismo. E aí agora eu quero saber de você,
quais dessas características você já observou no seu filho e o que você já faz na sua casa aí para ajudar. Porque não esquece, né? Tão importante quanto buscar o diagnóstico é estimular e principalmente dentro de casa, dentro da sua rotina. Já se inscreve aqui no canal porque aqui você vai encontrar muitos outros vídeos que vão te ajudar tanto a entender o autismo como também estimular dentro de casa de uma forma simples, mas que vai ajudar muito no desenvolvimento do seu filho. Te vejo no próximo vídeo.